De maneira análoga à região do tipo 1, nós temos a região do tipo 2 e tipo 3. Bom, a região do tipo 2, nós vamos ter um sólido da seguinte forma, ou seja, agora nós vamos ter y e z que vão depender da projeção e o x que vai variar entre duas superfícies. Então, D vai ser a projeção no plano y e z e x vai ter uma limitação na frente e atrás por duas funções que dependem de y e z, ok? Então, assim a gente vai ter a seguinte integral. A variação de x vai depender de duas funções de y e de z, e as variações de y e z saem dessa projeção no plano y e z. A região do tipo 3, então, nós vamos ter um sólido da seguinte forma. Agora o y varia entre duas superfícies e a nossa projeção D está no plano XZ. Então, o y vai ter uma variação entre na esquerda e a direita por duas funções que dependem de x e de z. E para a gente determinar as variações de x e de z vai depender dessa projeção no plano XZ. Tá? É como só mudar essas variáveis, né? Vai depender como está posicionado o nosso sólido. Bom, e aí nós temos a seguinte integral, né? A integral sobre o sólido E, de f de x e y, vai ser dada. Aqui nós temos a variação de y, que vai variar entre duas superfícies, entre duas funções de x e de z, e a variação aqui de x e de z vai depender dessa projeção, dessa região plana aqui no plano XZ. Então, em cada uma das equações, 1 e 2, né, da tipo 1 e tipo 2, a gente ainda vai ter as outras duas possíveis expressões para a integral de D, dependendo se a região plana é do tipo 1 ou do tipo 2, né? Se a variação das outras funções, como é que vai ser. Bom, vamos resolver o seguinte exemplo. Então, nós temos a integral tripla de x ao quadrado mais e ao quadrado dentro da raiz, onde E é a região limitada pelo paraboloide pelo plano y igual a 4. Observem que esse paraboloide, ó, ele vai estar sobre o eixo do y, né? Porque é o y que não tem o quadrado. Então, o desenho desse paraboloide, como é que vai ser? Vai ser assim, ó, ele vai estar sobre o y é aqui, o x aqui, o z aqui. Então, o paraboloide vai estar assim, tá? Bom, mas ele não continua infinitamente, né? Aqui no y, ele para em y igual a 4. Então, aqui seria o 4, tá? Senão ele tem que continuar infinitamente para o positivo do y. Então, esse é o desenho da nossa superfície. Eu vou fazer o que nem está no livro para vocês repararem a diferença, tá? Porque eu posso desenhar esse sólido tanto como a região do tipo 1, quanto a região do tipo 2, como da região do tipo 3. Só que uma vai ser mais fácil que a outra para calcular, tá? A gente está acostumado a trabalhar com regiões do tipo 1, mas vocês vão ver que às vezes calcular com os outros tipos de regiões é mais simples. Então, a primeira para do tipo 1, né? Que a gente tem que encontrar as variações de z, de onde até onde varia o z. Bom, se eu pensar como região do tipo 1, o z vai variar daqui até aqui, né? Bom, então, o que seria aqui e o que seria aqui? Eu vou ter que isolar o z. Aqui nós vamos ter z ao quadrado igual a y menos x ao quadrado. Ou seja, z igual a mais ou menos raiz de y menos x ao quadrado. Então, essa é a variação de z. Ele vai variar entre o negativo e o positivo dessas raízes, tá? Bom, e como que vai ser agora a minha projeção D quando eu utilizo a região do tipo 1? A gente está falando da região do tipo 1. Escreveu 1 assim para não confundir com os outros. Bom, nesse caso, se for uma região do tipo 1, nós vamos ter uma variação no plano x e y. A variação no plano x e y é a parábola, né? É a seguinte parábola. A parábola quando z é zero, né? Se z é zero, então eu vou ter y igual a x ao quadrado. E aqui em cima eu vou ter uma limitação, né? Lembra que y igual a 4. Então aqui a parábola para aqui no 4, né? Se ela para aqui no 4, a minha limitação do y vai ser da parábola até o 4. Tá? Então, meu y vai variar da parábola, começa na parábola e termina no 4. E meu x vai variar de onde até onde? Na verdade, desse pedaço até esse pedaço. Tá, mas se o y vale 4, né? Quanto vai valer o x? Bota aqui. X ao quadrado igual a 4 dá x igual a
mais ou menos 2. Então, de menos 2 até 2. Então, meu x vai variar de menos 2 até 2. O 200 a gente já viu aqui, que é do mais imenso dessa raiz. Então, a integral, se eu considerar essa região como a do tipo 1, vai ser o quê? Vai ser integral. Bom, a de fora é a do x, que é o do número. A do meio vai ser a do y. Aqui, x ao quadrado 4. E aqui vai ser menos raiz de y menos x ao quadrado. E aqui mais a raiz de y menos x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado. dz, dy, dx. Para resolver, então, essa integral tripla é resolver isso aqui. Bom, bem difícil, né? Tá. É possível? É, mas é difícil, dá muito trabalho. Vamos pensar com esse sólido que, ao meu ver, seria bem mais óbvio enxergar, já que o sólido está sobre o eixo y, considerar isso uma região do tipo 3, que é quando o sólido está sobre o eixo do y, então o y vai variar entre duas superfícies. Então, parece ser bem mais óbvio considerar, então, o cálculo dessa integral por esse tipo de região. Então, vamos fazer isso. Isso aqui é só para vocês verem como fica difícil, tá? Nos exercícios não precisa testar. Testem se quiserem, tá? Se vocês já acham que pelo tipo 3 é mais fácil, eu vou fazer pelo tipo 3, não preciso testar o tipo 1. Mas vamos lá. Agora vamos para o tipo 3, como é que fica, né? Então, o sólido é o mesmo. Mas agora eu vou olhar a variação do y. O y varia de onde até onde? Bom, ele varia daqui até aqui, né? Então, ele começa variando do paraboloide até o y igual a 4. Então, a variação do y nós já temos, que é a mais fácil, né? Então, ele começa do paraboloide, que é x ao quadrado mais z ao quadrado, até 4. Ok? Bom, agora a gente determinar a variação do x e do z, a gente precisa olhar o plano xz. Qual vai ser a projeção ou a sombra que esse paraboloide faz no plano xz, tá? Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho o z agora, não é y, né? Então, se eu olhar a projeção, qual seria a sombra que isso aqui faz aqui, no plano xz, seria exatamente a circunferência, seria o círculo, né? O círculo aqui. Mas qual seria o círculo? O maior círculo aqui, o de raio 2, né? Que é igual a 4. Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Onde o raio desse círculo é 2. Então, aqui vai ser menos 2, aqui 2, aqui 2, aqui menos 2, né? Esse é o círculo, essa aqui é a projeção B, né? Onde vai sair os limites de integração de x e de z. Então, isso aqui a gente já está acostumado a determinar. Bom, se eu pensar que o z varia dessa metade dessa circunferência até essa outra metade, né? O que eu tenho aqui? Bom, aqui é z, né? Eu tenho que isolar z aqui. Então, vou ter z igual a 4 menos x ao quadrado, z ao quadrado, né? Então, z igual a mais ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, z vai variar entre essas duas raízes, que dá exatamente essas metades dessas circunferências, né? Então, 4 menos x ao quadrado e menos raiz de 4 menos x ao quadrado. E o x vai variar entre aqui, as extremidades, né? Então, o x vai variar entre menos 2 até 2, tá? Vamos montar essa integral no próximo slide. Então, essa será a integral tripla, considerando a região do tipo 3, com esses limites de integração que a gente determinou no slide anterior, tá? Primeiro integra em relação a y, depois em relação a z, em relação a x. Bom, não parece ser muito simples, tá? Mas vamos primeiro com calma. Vamos primeiro fazer essa integral aqui, que essa aqui é bem tranquila de fazer, porque na verdade a raiz aqui ela é constante em relação a y, né? Então ela pode ir para fora e só precisa integrar em relação a y. Então, vamos pensar nisso primeiro, depois a gente pensa nessas duas aqui, tá? Integrando isso aqui, eu vou ficar com o quê? Isso aqui vai para fora, né? Vai ficar x ao quadrado mais z ao quadrado vezes y. E aí tem que aplicar os limites de integração. X ao quadrado mais z
ao quadrado e 4. Isso no lugar do y, a raiz deixa, né? Então, isso vai ficar a raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado de 4 menos isso aqui, menos x ao quadrado mais e menos e ao quadrado. Eu posso colocar assim, ou eu colocava assim, ou já podia colocar direto, tá? Então, isso aqui é o resultado desta integral em azul, ok? Então, vamos escrever essa aqui. Bom, então eu vou ficar com isso aqui e é isso aqui que eu tenho que me preocupar agora. Raiz 4 mais x ao quadrado de quê? De 4 menos x ao quadrado menos z ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado, dz dx. Tá, essa aqui é difícil de resolver, né? Bem difícil. O que eu vou fazer aqui? Não sei se vocês lembram da aula passada, mas aqui a gente vai fazer uma mudança de variável. Lembra quando a gente tem superfícies que são circunferências? Porque isso aqui sai daquele círculo, né? O que a gente faz em relação a isso? A gente muda para coordenadas polares. Então, esses limites de integração saíram desse círculo aqui, ó, tá? Então, em vez de usar coordenadas cartesianas, a gente vai usar coordenadas polares para terminar de resolver essa integral aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? Bom, a nossa região era esse círculo, né? Aqui em x e z. Só que em vez de ser em x e em z, agora a gente vai ter r e θ. Aqui era 2, né? Então, o nosso r vai variar de 0 até θ, até 2. O r varia de 0 até 2. E nosso θ, como é a circunferência toda, varia de 0 até 2π. Ok? Então, essa aqui é a mudança de x e z para r e θ. E a gente ainda vai usar aqui r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Fazendo isso, agora a gente melhora muito isso aqui, né? Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter primeiro a variação em θ, que é de 0 a 2π. Depois a variação no r, que é de 0 até 2. E agora muda aqui dentro, né? Os limites de integração estão prontos, falta só mudar essas coisas aqui dentro. Isso aqui vai ficar, ó. Aqui é a mesma coisa que 4 menos x ao quadrado mais e ao quadrado, né? Então, vai ser a mesma coisa que 4 menos r ao quadrado, tá? Porque r ao quadrado é igual a isso. E dentro da raiz aqui também é r ao quadrado, né? Então, raiz de r ao quadrado é r. Então, vezes r. E aí, a gente ainda tem o jacobiano, lembra? Não pode esquecer de multiplicar por r de novo. E esse r sai da mudança de variável. E aí, dr dθ. Arrumando isso aqui que está aqui dentro, nós vamos ficar com integral de 0 a 2π, integral de 0 até 2 de, aqui dá r ao quadrado, então fica 4r ao quadrado, né? Aqui, ó. Aqui é r ao quadrado. Aí multiplica lá com os parênteses. E aqui menos r na quarta. dr dθ. Bom, agora essa integral aqui é bem facinha de calcular, né, pessoal? Integra em relação a r. Então, isso vai ficar 4r ao cubo sobre 3 menos r na 5 sobre 5. Aplica os limites de integração de 0 até 2 e depois ainda integra em relação a θ, que vai ser constante, isso vai dar uns números, né? Então, isso vai ficar integral de 0 até 2π. E o que vai ficar aqui dentro? Substitui 2 no lugar do r, isso vai ficar 4 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos 2 na quinta sobre 5, menos em 0, mas em 0 vai dar 0, então nem vou fazer. dθ, fazendo as continhas aqui, pessoal, isso vai ficar 32 sobre 3 menos 32 sobre 5. Aqui tem que fazer MMC, que dá 15. Aí, divide por esse e multiplica por esse. Dá 160 menos esse dividido por esse, vezes 3, tá? 96. Isso aqui dá 64 sobre 15, tá? Então, eu tenho ainda que fazer, na verdade, a integral de 0 até 2π. E o 64 sobre 15 é constante, vai para fora, dθ. Então, isso aqui vai ficar 64 sobre 15. θ, aplica os limites de integração de 0 até 2π. Aí, em 0 vai dar 0, em 2π vai ficar 102π vezes 64, né? Que dá 128π sobre 15. Então, essa é a resposta daquela integral, tá?
Então, eu ainda posso fazer uma mudança de variável no meio da integral. Essa parte da dupla, né? Eu posso relembrar da mudança de variável para coordenadas polares, tá? Próxima aula, a gente vai ver coordenadas cilíndricas e esféricas. Mas, por enquanto, vamos só se preocupar com essas aqui. A gente vai ver ainda no próximo vídeo, uma das aplicações das integrais triplas é volume.